palavra de vida, de transformação de vida e como Deus tem falado ao nosso coração de forma muito especial. Encerramos ontem a campanha de 40 dias de jejum e oração e temos aqui a sequência nas quintas de glória, aqui no período de fevereiro. Então ainda temos 2 semanas onde nós vamos estar tratando do assunto sobre se render. É você ter aí a sua bandeira branca, né, diante do Senhor e dizer assim: Senhor, eu me rendo diante da sua presença, me submeto à sua vontade, me submeto ao teu querer e quero, Senhor, que nesse tempo de rendição eu quero me entregar a Ti, eu quero Te glorificar. E nós estamos com a nossa temática hoje aqui para tratar de um assunto tão gostoso. Hoje eu senti tanto a presença de Deus, como glorificar ao nosso Deus. É tão importante você entender que a nossa fé, ela deve ser inabalável em Deus. E quando eu tenho fé inabalável no nosso Deus, nós sabemos que é dessa forma que nós podemos glorificar. E aí, nós, com 3 tópicos apenas dessa mensagem, eu quero que você atente para isso, aquilo que o Espírito Santo vai falar aos nossos corações. Então, abra, por favor, a sua Bíblia, em Romanos capítulo 4, versículo 18, do verso ao 20, de 18 ao 20, enquanto você procura, eu vou dar uma bebida aqui, um pouquinho dessa água, para me ajudar um pouco aqui com a garganta. Deus está aqui nessa noite e nós vamos estar lendo em Romanos capítulo 18, capítulo 4, versículo 18 ao 20, que diz: Abraão, esperando contra a esperança, ele creu para vir a ser pai de muitas nações. Não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus e estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometeu. Nós estamos aqui ouvindo a palavra do Senhor e queremos toda a sua atenção para que você possa ser abençoado por ela. Vamos orar. Pai, Tu és o nosso Deus e nós cremos que Teu Espírito está aqui nesta casa. E nós pedimos que esta mensagem venha falar aos corações, aqueles corações aflitos, aqueles corações que estão vivendo a falta da fé e da esperança. Porque Tu és o Deus que realiza milagres, Tu és o Deus que trabalha conosco. Então, Senhor, visita a mente agora. Senhor Jesus, que essa mente nossa fique sã, completamente livre, Senhor Jesus, de toda ação maligna. E nós profetizamos, Senhor Jesus, a liberalidade do Teu Espírito aqui nesta noite. E nós pedimos que haja, Senhor, uma mudança radical, Senhor, no coração daquele que ouvir esta palavra. E que nós possamos sair daqui revigorados, fortalecidos em Ti, sabendo que Tu és um Deus que cumpre as Suas promessas. E que o Senhor liberta a alma do mais cativo coração. E que Tu estás aqui, Senhor, para mudar a nossa história. Assim eu te peço, assim eu oro, em o nome do Senhor Jesus. É tão interessante você entender que nessa campanha de 40 dias de rendição foi o tempo em que mais procuramos estar aqui nos doando ao Senhor. A adoração é o que mais fizemos. E uma das coisas que eu quero dizer para você é que a adoração, ela não é mística, é intensamente prática. Nós praticamos todos os dias. Você que esteve comigo nos grupos de WhatsApp, você que esteve na rede social, nós enviamos ministrações diárias para que você pudesse ser abençoado pelo esboço de mensagem, para que você fosse abençoado também pela oração. E nós cremos que a glorificação a Deus não é nada se não for ativa e também dinâmica. Você deve entender que quando você vem à casa do Pai, ou quando você se posiciona para adorar, a sua adoração ela deve ser ativa e também dinâmica. Nós precisamos compreender que a nossa adoração, ela deve ser deliberada.
ela deve ser intencional. O que é intencional? Eu já venho para cá intencionalmente para trazer e declarar o meu amor ao Pai. Eu não devo só chegar aqui esperando uma ação e uma reação de um público, ou de uma canção, ou de uma palavra, para que eu possa adorar ao Senhor. É intencionalmente, é racionalmente. Eu venho para cá e venho para dar glória a Deus, porque eu creio que a glória de Deus está na casa. E quando eu creio e eu sinto a presença dele aqui no altar, quando eu creio e declaro que a glória de Deus está na casa, intencionalmente todo o meu ser, todo o meu sentido, ele é tomado por esta graça. Por isso eu digo a você que esta adoração, ela envolve não apenas o meu pensamento, ela envolve também não só os meus sentimentos, mas ela envolve todo o meu ser. Todo ser, a Bíblia diz, né? Que respira. A Bíblia diz que ele deve fazer o quê? Louve ao Senhor. Então, se você está aqui, está respirando, você já pode louvar ao Senhor, porque o Senhor tem te dado vida, o Senhor tem te dado saúde, o Senhor tem te dado pão. Gente, eu estou sentindo a presença de Deus aqui de uma forma poderosa, arrepiada da cabeça aos pés, porque nós cremos que o Espírito Santo de Deus se move no meio de nós. Uma das coisas que é muito interessante você entender, que a vida do verdadeiro adorador, ela é jubilosa. O verdadeiro adorador é aquele que o Pai procura. Verdadeiros adoradores que o adorem que, gente? Em espírito e em verdade. Se você é adorador, você vai jubilar na presença do Senhor, e nós cremos que a presença do Senhor, ela se torna vibrante em nossas vidas. Nós cremos que quando Deus se manifesta, a glória dele vem. Então vamos tratar deste assunto de verdadeiros adoradores que glorificaram ao Senhor através de uma fé inabalável. Você leu comigo que Abraão, esperando contra a esperança, ele creu para vir a ser pai de muitas nações. Ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé ele o que, gente? Se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometeu. É tão poderoso você entender comigo que Deus é glorificado antes de tudo quando cremos nele sem vacilar. Se você crê em Deus e crê que ele está aqui, você não vai vacilar na fé, porque você crê nas promessas do Senhor. Devemos nos recusar a abrigar a dúvida ou deixar que ela se enraize em nosso coração, porque uma das coisas que por vezes nós vivemos, a dúvida e o medo é um problema muito sério dentro de nós. A dúvida e o medo serão agentes enviados para intimidar você no mundo espiritual. Eu peço que você atente para esta palavra neste momento, porque nós estamos aqui pedindo ao Senhor que a bênção do Senhor seja determinante. A glória do Senhor está na casa. A glória do Senhor está sobre as nossas vidas. Então eu peço a você que você compreenda que se você e eu duvidarmos, nós não vamos receber aquilo que Deus tem para nós. E uma das coisas que é linda você perceber, que a fé é talvez a forma mais básica da adoração. Por vezes eu e você passamos pela jornada da vida crendo e às vezes deixamos de crer, de confiar. E aí é onde eu quero que você tenha certeza da confiabilidade em Deus. Se você confia em Deus, se você tem a fé inabalável nele, você não vai vacilar na fé. Nós cremos que o Senhor é aquele que nos dá a convicção, e é natural que a nossa carne incrédula e a nossa velha natureza pecaminosa tende a fraquejar no meio
da jornada. E é por isso que eu digo para você que a carne incrédula e a natureza pecaminosa, elas vão trabalhar para que nós não andemos espiritualmente sobre a autoridade de Deus. Por isso eu digo a você nesta noite, se você confia no Senhor e você crê que Ele está aqui, não duvide das promessas do Senhor, porque ao duvidar de Deus, você o torna desleal. Olha o que o versículo diz lá em 1 João capítulo 5:10, aquele que não dá crédito a Deus, olha só, o faz mentiroso. Quando você deixa de crer, quando você deixa de acreditar em Deus, você torna Deus mentiroso. Uma das coisas que é tão interessante você entender naquele primeiro versículo, diz que Abraão, ele não duvidou, e por incredulidade da promessa de Deus, ele não duvidou. Olha só, é tão interessante você compreender comigo que incredulidade é falta de fé. Sabe quando você vem aquele sentimento, eu acredito só vendo, isso é incredulidade. E todo aquele que passa por esse caminho da dúvida, da incredulidade, você está dizendo que Deus está sendo desleal com você. Por isso, uma das coisas que é tão interessante você entender que há uma clara promessa de Deus. Por vezes eu e você somos tentados todos os dias, 24 horas por dia, a duvidar daquilo que Deus tem para nós. Por vezes você tem caminhado na sua jornada de fé, de vida, e tem dito assim, eu não acredito mais que Deus vai cumprir as promessas. Tentação é um desejo violento da alma humana para fazer com que eu e você façamos as coisas erradas, ou até mesmo certas, porque tentar é você o seguinte, olha, é um livre-arbítrio de escolha, de você decidir o que é certo ou o que é errado. Agora, quando falamos de tentação, é uma das coisas interessantes para você entender, ó, tentar mais ação, ou seja, é tentar fazer com que uma pessoa peque. Então a tentação está aqui no mundo, na nossa vida, para tentar fazer com que a gente peque ou não, porque você tem o livre arbítrio de escolha. Por isso, uma das coisas interessantes que a clara promessa de Deus para nós, no versículo 1 Coríntios capítulo 10, 3, diz o seguinte, ó, não vos sobreveio tentação, olha só, que não fosse o que, gente? Humana, mas Deus, Ele é o que? Fiel, e não permitirá que sejais tentados, o quê? Além do que, gente? Das vossas forças, pelo contrário, juntamente com a tentação, é tão interessante isso, ó, vos proverá o quê? Livramento, de sorte que a possais o quê? Suportar. Então, olha só, tem um corinho, ou acho que é da harpa cristã, que diz assim, tentado não cedas, ceder é tentar. Então, por vezes, nós somos, ceder é pecar, né, meu amor? Ceder é pecar. E por vezes, nós somos tentados do acordar até dormir e pecar. Né, pastora? Seja em pensamento, seja em palavras, sejam atitudes. E aí talvez você diz assim, mas por que Deus permite-nos ser tentados? Porque você e eu temos o livre-arbítrio de escolha. Deus não nos tornou robôs. Nós não somos aqui, nós somos criaturas do Senhor com a liberdade de pensamento, de raciocínio. Deus não quer robôs aqui. Deus quer adoradores que o adorem na liberdade. Você tem liberdade de ser ou não ser adorador, e Deus está aqui para receber de mim e de você aquilo que você tem de especial. Uma das coisas que eu quero que você compreenda, que se dizemos que não podemos suportar a tentação ou suportar as provações da vida diária, chamamos Deus de mentiroso, porque olha só, eu não consigo vencer a tentação, eu não consigo suportar as provações. Então você está dizendo que o nosso Deus não é poderoso para
banir, né, o sentimento que tem dentro de nós. Porque se temos Deus e andamos com Deus, Ele vai nos permitir vencer cada tentação que vier contra nós. Você pode dar um glória a Deus por isso? Olha só, quando demonstramos descrença, ansiedade ou incapacidade de enfrentar a vida, estamos dizendo ao mundo que não se pode realmente confiar em Deus. Então, por isso que a palavra do Senhor diz, lançai sobre Ele o que, gente? Toda a vossa ansiedade, porque Ele tem o que, gente? Cuidado. Ele não vai cuidar, Ele tem, olha só, é hoje, é aqui no presente, Ele tem cuidado de nós, porque quando você deixa a descrença ou a ansiedade tomar conta do teu coração, aí você vai deixar de confiar no Senhor, e aí é onde entra o meu coração, aqui o Espírito Santo falando comigo hoje, que por vezes eu e você desrespeitamos e nos tornamos culpados de um erro fundamental, o odioso pecado de desonrar a Deus. Então, quando eu e você deixamos que a descrença, que a ansiedade, que o pecado nos domine, nós estamos cometendo um grave pecado. E esse pecado, querido, é de desonrar a Deus. E aquele que é verdadeiro adorador, ele sempre vai pensar antes de fazer. Esse negócio de você dizer assim para mim, pastora, caí no pecado. Não, gente, ninguém cai no pecado. Eu caí na tentação. Não, ninguém. Você foi passando pelo processo dos desejos guardados dentro da alma, uma sedução aqui, outra sedução ali, um flerte pecando ali com o pecado, estou flertando com o pecado aqui e ali. Aí você vem e cai, porque você já vinha vindo com os seus sentimentos sendo tomados pelo pecado. Mas se você anda com Deus e se você pratica todos os dias o confessar o seu pecado, a Bíblia fala que aquele que confessa e deixa, ele alcança a misericórdia. E o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, ele nos purifica de quê, gente? De todo o quê? De todo pecado. Então eu quero dizer para você que nós temos em Deus o livramento. Por isso que ele está dizendo aqui, eu dou livramento, né, pastores? Vocês ouviram aqui a palavra? Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento. Então é um Deus que não nos abandona no meio das nossas decisões. Segundo ponto dessa mensagem, nós falamos sobre a fé inabalável, nós estamos falando de um bom exemplo de fé inabalável. Nós temos tantos exemplos, mas eu quero tratar desse assunto, desses 3 jovens. Nós não estamos falando somente de adultos, ou de velhos, ou de anciãos, mas estamos falando de jovens que estavam no meio de uma Babilônia, onde poderia ali se envolver com tantos sentimentos. Em Daniel, capítulo 3, versículo 17 e 18 diz: se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos o teu Deus, nem adoraremos a imagem de ouro que te levantastes. É tão interessante que Sadraque, Mesaque e Abednego, os 3 jovens famosos lá da Babilônia, estavam ali trabalhando, e um dia o rei inventou de construir uma grande estátua, e naquele momento chamaram todos da província, fez uma grande festa, e pediu, e ordenou, na verdade, que todos se prostrassem diante daquele ídolo. Porém, muitos se prostraram. Porém, a palavra do Senhor diz que aqueles 3 jovens ficaram de pé, e chamou a atenção da multidão, e principalmente do rei. E quando o rei chama aqueles 3 para entender por que eles não estavam se prostrando diante daquele ídolo, eles se colocam numa posição, e eu acho lindo o poder da palavra desses jovens. Eles não falaram para generais, eles não se comunicaram com um judeu que estava do lado. Eles se prostraram, ou aliás, na verdade, eles se comunicaram com o próprio rei. Era o rei que estava ali, que determinava a vida
ou a morte. E eles não se encurvaram de medo ou de pavor diante daquela situação. É tão interessante você compreender comigo que o poder da palavra, né? Era uma coisa tão interessante a história desses meninos, porque antes da história do nascimento deles, não havia nenhum registro de alguém entrando dentro de uma fornalha. Eles não tinham um registro histórico de alguém sendo jogado no meio do fogo. Depois de Sadraque, Mesaque e Abednego, a palavra diz que João, lá em Pátimos, eles colocaram ele num tacho, né, de óleo fervendo, e jogou João lá dentro, e nada aconteceu com o apóstolo João. É o único momento que nós temos de história relatada sobre isso. Mas esses meninos não tinham uma história para eles dizerem assim: olha, lá atrás alguém foi jogado na fornalha, então Deus livrou aquele povo e também vai livrar a nós. Eles não tinham esse registro, mas uma coisa que eles tinham era a fé inabalável em Deus, gente. É tão poderoso você entender que aqueles jovens estavam fora da cidade deles, não estavam lá em Jerusalém, eles não estavam lá na sua própria terra, eles estavam na Babilônia, e diante daquele rei, eles disseram o seguinte: se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará. É tão poderoso isso. Se Ele quiser, ok, Ele vai nos livrar. Gente, nós estamos falando de jovens. Nós estamos falando de gente que, por exemplo, jovem quer viver, né? Jovem não quer morrer. Jovem tem um sentimento no coração que vão viver pro resto da vida, né? Nós velhos, nós de idade, né, que estamos já depois dos 40, nós começamos já a fazer preocupação, né, com a idade, com as rugas. Mas jovem está se preocupando com nada. Eles estão dizendo: a gente vai viver muito, a vida tem muita coisa para nos ensinar. Porém, aqueles meninos estavam ali colocando a vida deles à disposição do Senhor. Aí a minha fé e a tua fé pergunta nessa noite: será que se nós estivéssemos diante daquele rei, no meio daquela multidão inteira que se prostrou diante do ídolo com medo de ser morto, será que nós também não faríamos o mesmo? Será que nós estaríamos de pé declarando que se não o Senhor, olha só, coloca aí por favor novamente, se não fica sabendo ao rei? Olha aí, gente, a ousadia desses homens, eles falando com o rei com toda a propriedade, que não serviremos a teu Deus e nem adoraremos a imagem de ouro. É tão poderoso você compreender que a fé daqueles meninos estava sustentada em Deus, e toda uma nação teve que reconhecer a grandeza do Senhor. Se você conhece bem a história, o rei fica furioso, e a Bíblia diz que ele aquece 7 vezes mais a fornalha. E quando aqueles jovens são levados pelos soldados, só o fato dos soldados chegarem perto daquela fornalha, eles foram mortos, eles nem chegaram muito próximo. Porém, quando são jogados ali dentro da fornalha, a palavra do Senhor diz que Nabucodonosor estava ali diante daquela situação e começa a ver aqueles jovens andando no meio da fornalha. E o que é mais poderoso você entender, que quando ele olha de perto, ele falou: mas não foram 3 que nós jogamos lá dentro? Aí ele diz assim: sim, foram 3, mas eu estou vendo o 4 que está no meio daquela fornalha. Eu quero dizer para você que no meio das suas maiores batalhas, você tenha certeza que se você continuar crendo em Deus, sem duvidar, o 4º homem da fornalha vai estar com você em meio às suas batalhas. Eu posso ouvir uma glória a Deus? Se você está aqui no culto, se você entende o que nós estamos ministrando aqui neste lugar, Deus está aqui para dizer: eu estou com você no meio da sua maior batalha. Estou com você no meio das suas maiores guerras. O Senhor é Deus bondoso conosco. E no 3º ponto, para que encerremos a nossa ministração, você pergunta: pastora Renata, como que eu posso glorificar a Deus? Pastora Renata, eu fiquei 40 dias me rendendo diante da presença do Senhor. Como que eu posso continuar glorificando ao Senhor? Está aí a primeira resposta: glorifique a Deus com sua boca. Quando você entrar na casa do Pai, entenda quem está neste lugar.
Compreenda quem está se movendo aqui. Compreenda que é a glória do Senhor. Este culto não foi feito para mim. Este culto não é para você. Nós não viemos aqui para nos entreter. Escute, olhe bem para mim, gente. Olhe bem para mim. Deus está falando aqui neste lugar. Você compreenda que a sua boca foi feita para glorificar o nome do Senhor. Salmo 50, 23 diz: o que me oferece sacrifício de ações de graça, esse me glorificará. Se você tem motivos para agradecer ao Senhor, glorifique ao Senhor neste lugar. Sabe, se você tem motivos, sabe o que é ação de graças? Ação de graças é você ter gratidão a Deus por tudo que o Senhor tem feito. E a minha pergunta é: você é grato pelo que o Senhor tem feito? Você é agradecido pelo que você comeu hoje? Você é agradecido pela cama que você dormiu hoje? Você é agradecido pelo carro que te trouxe até aqui? Você é agradecido pelo pão de cada dia que o Senhor tem te dado? Sabe que uma linda expressão de ação de gratidão também é uma confissão a Deus de que nós não somos autônomos. Quando você é grato ao Senhor, você está dizendo assim: Senhor, eu não sou autossuficiente, eu não quero ser autossuficiente, porque eu dependo da sua presença. Isso aqui é forma de você glorificar a Deus. Glorificamos a Deus quando louvamos com a nossa boca. Então, quando você entrar na casa do Pai, se você está dentro do teu quarto, dá o melhor glória a Deus que você pode. Glorifique ao Senhor. Não venha para cá para fazer serviço apenas. Não venha para cá somente para você esquentar banco de cadeira de igreja. Entenda que nesta casa a glória do Senhor se manifesta, e quando você o glorifica, sinais, prodígios e maravilhas são derramados neste ambiente. A manifestação de Deus acontece porque existem adoradores que o louvam em espírito e em verdade. E a melhor forma de você aprender a confiar em Deus é você lembrar daquilo que Deus fez no passado. Quantas coisas Deus fez no nosso passado. A gente só pensa no dia de hoje. Mas eu tenho grandes promessas cumpridas no passado. E vejo pela palavra do Senhor as manifestações. No segundo ponto, eu quero que você entenda que como glorificar a Deus, pastora? Glorifique a Deus confessando o seu pecado. A palavra do Senhor diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de todo o que, gente? Leia comigo, por favor. Nos purificar de que, gente? De toda injustiça. E se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Se você vem com esse papo de dizer assim: eu não tenho cometido pecado, ou eu não sou nascido pecado, ou eu não tenho cometido algum pecado, você é mentiroso. E se você é mentiroso, diz a palavra que a palavra não está em você. A Bíblia diz: se eu confesso os meus pecados, Ele é fiel. Quem Ele é? Fiel. A Renata? Não, nós estamos falando do nosso Senhor Jesus. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Hoje nós somos justificados pela graça do Senhor. Hoje nós somos justificados pelo sangue do Senhor. Nós adoramos a Deus e a Ele damos glória quando confessamos os nossos pecados. A minha pergunta é: você tem hábito de confessar os seus pecados? Uma das coisas que eu e o pastor Edivaldo temos como lema na nossa história de casamento e na nossa vida conjugal do nosso relacionamento, nós combinamos um com o outro, onde nós dissemos o seguinte: é mais fácil confessarmos a tentação do que confessarmos os nossos pecados. E eu e ele temos esse treinamento dentro de casa. Quando vem uma tentação, seja de qualquer espécie, nós conversamos, nós nos comunicamos, nós abrimos o coração um ao outro e confessamos a tentação, seja qual for a tentação. Porque uma das coisas que é tão interessante é que o diabo, ele pratica a sua ação de fazer ninho na nossa mente. O pastor Edivaldo sempre diz isso: você não pode impedir que um pássaro sobrevoe sobre a sua cabeça, mas você pode impedi-lo de fazer um ninho. Sobrevoar
a sua mente um pássaro é uma tentação, mas impedir de fazer um ninho é não permitir que o pecado entre. Porém, uma das coisas que eu quero dizer para você é que a confissão serve o duplo propósito de ser um ato de adoração em si e de preparar o pecador ao arrependimento para adorar. Você e eu, quando estamos de fato arrependidos, nós confessamos rapidamente. Nós não ficamos guardando esse sentimento do coração, porque o arrependimento é isso, é mudança de atitude, é mudança de ideia, é você dizer assim: eu pequei sim, e devo confessar o meu pecado para que eu seja curado. Uma das coisas que eu tenho percebido ultimamente na igreja do Senhor Jesus, a demora que as pessoas levam para confessar os pecados cometidos, seja ele qual for. E a pessoa pensa assim: eu só vou confessar os grandes pecados. Mas existem pequenos tão pecados que ferem os nossos valores, que ferem os nossos princípios. E a Bíblia diz que um membro doente é um corpo que padece. E nós precisamos entender que a igreja do Senhor, ela precisa andar sadia. O corpo de Cristo precisa andar sadio. E eu digo a você que está em casa, e você que está nesta casa, igreja, se houver algum pecado escondido, pode ter certeza que ele virá à tona. Porque existe uma igreja que ora, existe uma igreja que clama, existem pastores sérios, a começar por mim. Estamos aqui diante de um Pai que vê tudo, que enxerga tudo. Eu posso esconder do Senhor, mas eu posso esconder dos outros, mas do Senhor eu jamais escondo, porque os olhos do Senhor estão contemplando o meu interior. Eu posso esconder da pastora Lislane que está aqui, eu posso esconder do meu marido, mas os olhos do Senhor estão atentos a nós. E oxalá, quem dera hoje o Espírito Santo vier trocar o teu coração de forma sobrenatural, a ponto de você sair curado e revigorado. Se você está comigo, dá um glória a Deus. Eu quero deixar bem claro: Deus não abençoa o pecado. Eu vou dizer uma coisa para você: Deus não pode abençoar nosso pecado. Esse papo das pessoas estão dizendo aí: estou pecando e estou sendo abençoado. Isso não tem nada a ver com Deus. Deus não patrocina pecado, gente. Pecado é pecado que nos separa da presença de Deus. A palavra do Senhor diz em Isaías 59: eis que as minhas mãos não estão encolhidas para que não possa salvar, nem os meus ouvidos agravados para não poder ouvir, mas os seus pecados fazem separação entre mim e ti, para que eu não te ouça. Deus não pode ir contra a sua palavra, mas se você confessar e deixar, você vai alcançar misericórdia. Então eu digo a você, incentivo a você neste lugar a confessar os seus pecados. Olha só, quando Josué se deu conta do que havia acontecido e o pecado de Acã veio à tona, e você conhece bem essa história, o Senhor revela a Josué que Acã havia pecado. E aí é tão interessante, lá em Josué 7,19, põe o versículo aí por favor. Ele diz assim para Acã: filho meu, dá glória ao Senhor Deus de Israel, confessando perante Ele, não escondas nada de mim, porque o pecado ficou escondido e a nação teve um sofrimento muito severo por conta do pecado de um representante ali do povo da tribo de Israel. Perceba bem, gente, o pecado, ele traz danos, ele traz circunstâncias difíceis no meio de uma comunidade. E dentro dessa realidade, confessar o pecado é glorificar a Deus. E isso isenta a Deus e reconhece que Ele é santo ao agir com julgamento contra o mal. Por isso eu digo a você, eu incentivo a você, não permita que o pecado fique escondido. Porque não se preocupe, se você não revelar, Deus vai revelar. E é triste quando Deus precisa revelar. E aí quando Deus revela, Ele traz à tona no meio de todos. É complicado. Aí você é exposto. Porque Deus precisa sarar uma comunidade. Precisa sarar uma igreja.
Então eu incentivo a você, se você está vivendo no pecado, ou tem algo dentro de você que precisa ser confessado, eu incentivo a você a glorificar a Deus, confessando qualquer pecado que esteja guardado. E encerrando essa ministração, no ponto C, glorifique a Deus com a oração confiante. Eu amo orar e não é fácil orar, né? A gente fala assim, nossa, como eu amo orar, mas não é fácil orar. Tem horas que você precisa de uma oração, na hora que você está com o seu sono mais gostoso, aquele momento agradável, aquele momento que você não quer falar nada. E a palavra do Senhor diz lá no Evangelho de João, capítulo 14, 13, diz o seguinte: e eu farei o quê? Tudo o que pedirdes em meu nome, para que o Pai seja glorificado. Aonde, gente? Então a adoração e a oração são inseparáveis. Eu vou dizer mais uma vez: adoração e oração são inseparáveis. Não há possibilidade de você adorar sem orar, e não dá possibilidade de orar sem adorar. Você e eu precisamos compreender que o nosso Deus, Ele faz essa declaração, que é a oração que glorifica a Deus. Tudo que você pedir, diz em meu nome. É tão interessante que, por vezes, quando a gente vê esse versículo, meus amigos pastores, a gente acha que Deus vai responder tudo, né? Hein? Que Deus vai te dar tudo, né, gente? Eu quero dizer para você que nem sempre é o meu tudo que Deus vai dar. É tão importante você entender que orar em nome de Jesus significa orar no interesse de Jesus, fazendo pedidos que estejam alinhados, gente, à vontade de quem, gente? À vontade dele. Porque nem sempre a minha vontade é a vontade do Senhor. Então Deus não vai responder a minha vontade. Ele vai responder o quê? A vontade dele sobre mim. É tão interessante que quando eu era adolescente e queria me casar, e já tinha colocado na lista o perfil do meu marido, que é hoje o pastor Marafon, eu não o conhecia, e eu estava em oração, desde muito nova, a oração sempre foi a marca da minha vida, porque isso eu aprendi com os meus pais. E eu me lembro que eu estava na calçada de casa e li um livro sobre a oração que Deus responde, e naquele momento eu estava ali colocando na lista o perfil deste meu marido. E coloquei as características físicas, coloquei as características da profissão dele, eu coloquei as características, dizia assim: eu quero que esse homem toque violão, para que quando eu cantar ou pregar, ele esteja comigo tocando. Eu quero que ele seja um produtor musical, porque quando eu for precisar gravar um disco, eu economize. E hoje eu pago ele com arroz e feijão. E assim eu coloquei características do perfil, o rosto, cabelo, tudo que você possa imaginar. Até a altura do pastor Marafon, e que eu pedi, eu quero que casar com um homem muito alto, porque eu sou muito baixinha, então eu posso usar sapato alto, sem ter aquela preocupação. Olha as minhas preocupações. E aí, depois que eu estava namorando Edivaldo, e é incrível, gente, eu vou encerrar essa ministração para você entender como que Deus nos ensina a orar certo. Por vezes você olha e fala assim: nossa, Deus fez tudo para você, da forma que você quis. E eu me lembro, gente, que nessa minha lista estava lá, com 30 anos de idade, eu quero já estar casada, com 2 filhos, uma menina e um menino. Eu quero estar já pastora, quero que estar com o ministério alicerçado. E quando eu fiz 30 anos de idade, tenho prova disso, no dia da festa na igreja, eu estava com o meu marido, eu estava com os meus 2 filhos, Nárima e Mateus, e eu estava já pastora de igreja, com o ministério já alicerçado na nação. Esse pedido foi com 11 anos de idade. E eu me lembro, naquele dia, meus pastores, o Senhor tem me dado essa graça de ter a visão aberta das coisas quando Ele me dá, que quando eu terminei a lista e assinei com 11 anos esse meu pedido, o Senhor me deu uma visão de Edivaldo pelas costas. E naquela visão eu vi meu marido descendo uma rua do interior, cidadezinha do interior, com aquelas arvorezinhas em frente à casa, ele com o violão na mão, com o caderno na mão, jeans, calça jeans, camisa solta. E eu me lembro que na hora da visão que o Senhor me deu, com 11 anos de idade, naquele momento eu disse: puxa vida, de costa ele já é belo. É engraçado.
Depois que eu estava namorando Edivaldo, 4 meses de namoro, o Espírito Santo me fez lembrar da lista. E enquanto eu estava ali falando com Deus, Ele falou, lembra daquilo que você colocou no papel, veja, são as características daquele. Aí você me pergunta, pastora Renata, tudo que você pediu foi Deus realizando na sua vida? Não, eu só pedi aquilo que Deus colocou no meu coração. É tão interessante que aquele que anda com Deus, discerne aquilo que o Espírito Santo coloca no nosso coração. Se você anda com Deus e você discerne a vontade do Senhor, você começa a orar certo. E é nisso que eu quero te dizer hoje. Não sou mais santa que você. Não sou mais espiritual com você. É que eu decidi andar com Deus. E quando a gente decide andar com Deus, Deus anda conosco. Não é assim que Ele fez com Abraão? Abraão, eu vou estar com você. Saia do meio da sua parentela, porque eu vou te levar para um lugar que você não conhece, e ali eu farei a minha promessa. Fique sobre os seus pés, por favor. Uma das coisas que é muito interessante você entender, que o nosso Deus está pronto para realizar a vontade dEle, não os meus desejos egoístas. Então cuidado com os seus desejos egoístas, cuidado com as suas orações egoístas. No meio desta fé inabalável, do glorificar ao Senhor, a consumação, uma coisa que o Espírito Santo foi falando comigo hoje, a consumação de tal oração é quando Deus é glorificado na resposta. Está escrito, meu amor, a oração não informa a Deus coisa que Ele desconheça. Seu propósito é permitir que Ele manifeste a sua glória ao responder. E sabe por que eu estou glorificando a Deus através do meu testemunho? Porque quando eu conto a você aquilo que Deus fez comigo com 11 anos de idade, e hoje com 46, eu posso declarar que Deus ouve a oração, e mais ainda, revela-se e se manifesta, sendo glorificado através de um testemunho autêntico de que quando nós ouvimos a voz de Deus, por isso aquela mensagem, aquele que tem ouvido, o que, gente? Ouça o que o Espírito diz à igreja. E fecho declarando para você, sua glória é mais importante que a resposta à oração. A glória de Deus, ela é mais importante. E ali, orar, gente, é necessário. Mas orar certo é o que, gente? É determinante. Leia comigo essa passagem. Orar é necessário, mas orar certo é determinante. E esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela o quê? Glorificado. Que passagem é essa? Que passagem é essa? Não era de Lázaro? Marta, Marta, por que choras? Isso aqui não é para a morte. Isso aqui é para que o meu nome seja glorificado. Marta, se creres, ai gente, eu sinto a presença dele aqui. Se creres, verás o quê? A glória de Deus. E a glória de Deus está aqui neste lugar. Se você crê, se você crê que a glória de Deus está nesta casa, se você crê que a glória de Deus está na sua casa, se você crê, peça ao Senhor, dá-me uma fé inabalável no Senhor, porque o que nós estamos vivendo é só milagre, gente. Nós temos visto e vivido só resposta de oração. Tenho recebido resposta de oração de 18 anos atrás. Deus está nesse tempo fazendo o sobrenatural. Eu estou dizendo que na vida de alguém o Senhor vai derramar hoje aqui a vitória. Recebi hoje do Diego, que eu quero que ele testemunhe no domingo, mas eu vou adiantar. Pastora Renata, eu precisava de um contrato, e não é de um contrato pequeno, é muito alto. E ontem, quando encerrou a campanha dos 40 dias, eu assinei este contrato. E fui ricamente abençoado. Eu quero dizer para você, Deus também tem respondido na minha vida e vai responder na tua. E por vezes a resposta não é no seu tempo, é na hora do Senhor, no tempo de Deus. Então não se preocupe no seu tempo cronos. O kairós de Deus vai ser derramado aqui neste lugar e o nome do Senhor vai ser glorificado. Eu posso
peço crer que você está ouvindo e crendo nesta palavra. Levante suas mãos para o céu. Pai, eu quero declarar a bênção do Senhor sobre esta mensagem, sobre esta palavra, e quero declarar a fé inabalável na vida de muitos. Pai, assim como Abraão, o Senhor Jesus creu contra a esperança, o Senhor está aqui cumprindo a sua promessa. O Senhor tem cumprido promessa na minha vida, na vida dos pastores que estão aqui conosco. O Senhor tem realizado e já tem feito, temos vivido isso diariamente, e eu quero já te agradecer, porque hoje o Senhor está nos entregando algo poderoso, e eu peço em teu nome, através da tua vontade, faça a tua vontade, que não seja a minha vontade, mas que seja a tua vontade. A tua vontade é soberana, a tua vontade é completa, a tua vontade não é pela metade. O Senhor é um Deus que realiza milagres, e eu, se fosse você, glorificaria o Senhor dando glória a Deus, dando o melhor aplauso que você pode, porque quando você glorifica, Deus envia o seu milagre através de nós. Se assente, pastora Raquel, com a palavra de oferta.